Olá, amados irmãos, como é bom podermos ter a nossa segunda aula do discipulado cristão. É bom encontrar você novamente através deste mecanismo. E meu desejo é que você esteja bem, esteja bem. Mas vamos buscar a Deus em oração. Curva a cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado por mais este dia. Obrigado, Pai, porque estamos tendo a oportunidade, o privilégio de termos mais uma aula e aprendermos um pouco mais de Ti. Fale aos nossos corações, Pai, e que a Tua palavra, a Tua revelação, ó Pai, nós possamos compreender um pouco mais, pois é digna de confiança. Temos ela em nossas mãos, ó Pai. Pedimos para que o Teu Espírito tenha total liberdade para tocar em nosso ser e falar, Pai, aos nossos corações através da Tua palavra. E que ao término possamos sair daqui regozijando, porque aprendemos um pouco mais de Ti. Por isso oramos e pedimos, em nome do amado Jesus Cristo, amém, amém. Pois bem, você vai precisar de sua caneta, não esqueça disso. Você vai precisar também do seu bloquinho de anotação, não esqueça disso. E você precisa de sua Bíblia, Isso é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a eternidade da salvação. Semana passada nós vimos um texto que nós precisávamos guardar em nossas mentes. É o texto de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você gravou esse texto? Você tem ele agora em sua mente? Parabéns! Pastor, eu não gravei o texto. Não se preocupe. Você tem mais uma semana para tentar memorizar, mas a ideia é ter conhecimento do texto, saber o que ele ensina e quais são as verdades contidas neste texto. Hoje nós vamos aprender um novo versículo que vai nos ajudar muito durante a nossa caminhada cristã. Muitos de vocês já devem conhecê-lo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grave esse texto, tenha ele em sua mente. Agora, vamos começar a nossa aula? Está preparado? Está com sua caneta aí? Ótimo, está com o bloquinho também? Muito bem. Agora, a eternidade da salvação. Nós vimos semana passada que a salvação não é um objeto. E por não ser um objeto, nós não podemos guardá-la ou perder em algum lugar. Mas salvação não é um objeto. Não é um objeto. E por isso nós podemos ganhá-la como um presente de Deus. Portanto, hoje nós veremos que a salvação ela não pode ser perdida. A salvação pode ser perdida? Não, a salvação não pode ser perdida. Grave isso é muito importante. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é salvo? Sim ou não? Só temos duas respostas. Ou você é salvo ou você não é salvo. Eu não perguntei se você acha que você é salvo. Eu perguntei se você é ou não salvo. Você que é salvo e você que está em cima do muro, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Se você não é salvo, você precisa entregar a sua vida hoje a Cristo e recebê-lo como seu Salvador. E você pode fazer isso agora. Agora, pastor, como é que eu sei se eu sou salvo ou não? É simples. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador? Você lembra? Eu tinha 7 anos. Naquele culto de escola dominical, o pastor Howard Berrigan, ele fez o apelo. E eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu levantei a mão e eu fui até a frente da igreja. E ele perguntou, Everton, você é pecador? Eu sabia que eu era pecador. E ele perguntou, você hoje quer receber Jesus como seu Salvador? Eu disse, sim, eu quero. E ele então orou, e naquele dia eu recebi Jesus como meu Salvador. Naquele dia eu entendi que eu era uma pessoa pecadora, que Jesus havia morrido na cruz pelos meus pecados e que eu somente seria salvo se eu recebesse como meu Senhor e Salvador. Eu fiz aquilo, eu recebi, e você pode fazer hoje, e você pode gravar o dia de hoje. E se alguém me perguntar futuramente, você vai dizer, agora eu sei a data, agora eu sei quando eu recebi Jesus como meu Salvador. É melhor tirar as dúvidas
do que ficar com essa dúvida por muito tempo. Porque imagine se você morrer hoje, para onde você irá? Você pode parar no inferno por causa do orgulho de não querer receber Jesus como seu Salvador. Pense nisso, pense nisso. Primeiro, nascemos de novo. Nós vimos isso, que nós entramos na família de Deus porque nascemos de novo. A eternidade da salvação está baseada neste fato. Nós não somos adotados como filhos. Nós somos filhos por nascimento. E o texto que nós gravamos semana passada foca muito nisso. Diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós temos alguns textos e todas as vezes que isso acontecer, você pode pausar o vídeo e ler versículo por versículo. Ou após o vídeo, você pode então estar revendo estes textos. O que precisamos saber é que uma pessoa salva é alguém que nasceu de novo. Quando nascemos fisicamente, fazemos parte de uma família. Você tem um pai, você tem uma mãe. E nada pode mudar o fato de que somos filhos de nossos pais. Podemos entristecer nossos pais, podemos entristecê-los com atitudes erradas, mas jamais deixaremos de ser filhos. Podemos ser até castigados por nossos pais, mas sempre como filhos. Nós não deixamos de ser filhos, nascemos, somos parte daquela família. O mesmo é verdade para alguém que nasce na família de Deus. Agora nós nascemos nesta família, fazemos parte desta família, porque nascemos de novo. O pecado não nos rouba a salvação, pois se pecarmos contra Deus, a Bíblia vai nos ensinar que Ele vai nos corrigir, Ele vai nos castigar, Ele vai nos disciplinar. Agora, você sabe o que um crente que permanece, que insiste no pecado, pode esperar de Deus? Olha só o que Hebreus capítulo 12, versículos 6, 7 e 8 nos diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Mas estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos. O crente, o salvo, quando peca, quando permanece no pecado, ele é castigado, ele é disciplinado por Deus. Deus puxa a orelha, Deus mostra que aquilo é errado, mas ele não perde a salvação, ele não deixa de ser filho, Deus não o expulsa da família de Deus. Segundo, temos vida eterna, uma possessão presente. João capítulo 6, versículo 47 nos diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Recebemos a vida eterna no momento da salvação e não uma data futura, dependendo de nossas boas ações. Olha, se você não for fiel, se você não fizer tudo certinho, se você não permanecer, se você não for na igreja, se você não fizer isso ou aquilo, você vai perder e você não vai ganhar mais a salvação. Não! A salvação não está ligada naquilo que nós viemos a fazer. A salvação é um presente dado por Deus. E nós entramos na família de Deus. E a salvação é um presente, uma possessão presente. No tempo presente. A vida é simplesmente uma união. Enquanto que a morte é uma separação. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos separados de Deus. Agora nós estamos unidos porque recebemos a vida de Deus. Estamos unidos novamente com Deus. Quando recebemos a Cristo, somos unidos com Deus. João capítulo 14, verso 23 nos fala, porque nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esta união não dura apenas 5 ou 10 anos, ou enquanto somos fiéis, mas por toda a eternidade. Grave isto é muito importante. Quanto tempo dura esta união? 5 anos? 10 anos? Ou até pecarmos? Ou ela dura por toda a eternidade? A Bíblia está dizendo que esta união, ela dura por toda a eternidade. Uau!
Deus está nos garantindo isto. Portanto, não podemos jamais ir para o inferno, pois estamos unidos eternamente com Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 nos diz: se formos infiéis, Ele, quem? Deus, permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Escutei um amém aí? Terceiro, somos habitados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Grave isto. Isto é muito importante. No instante em que aceitamos a Cristo, nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar nos nossos corações eternamente. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas? No momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, não numa data futura, não. Ele passa a habitar em nossas vidas no dia em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. O nosso corpo se torna templo, casa do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria em nossos corações para todo sempre. João capítulo 14, versos 16 e 17 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, não até pecarmos ou até errarmos, não, para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Se o crente pudesse perder a salvação, ir para o inferno, então o Espírito Santo teria que ir também, pois a Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo ficaria conosco até quando? Para sempre, para sempre. O pensamento da perca do Espírito Santo é um absurdo, porque a promessa de Jesus é clara. Se Jesus nos diz que o Espírito Santo estaria conosco para sempre, aqueles que pregam o contrário disso estão pregando doutrinas de quem? De Deus? Não, doutrinas de demônios. Porque aquele que mentiu em relação à ordem de Deus foi Satanás. Deus disse para Adão: não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. E Satanás distorceu. Aqui ocorre a mesma coisa. Deus está dizendo que o Espírito Santo habitaria conosco para sempre. Mas há pessoas que estão ensinando coisas ao contrário disso. Isso não vem de Deus. Porque a Bíblia é clara. Você acabou de ver isso na Bíblia. Confere lá. Abra sua Bíblia e vê se está diferente. Olha só. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós, e Paulo está falando isso à igreja de Corinto, uma igreja problemática. Todos nós somos batizados em Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos, não alguns, todos temos bebido de um Espírito. Quarto ponto agora. Está firme? Respira fundo. Pastor, calma. Nós estamos aprendendo o que a Bíblia ensina. Tenha paciência, anote isso. Você vai gostar disso. Você vai poder rever o que a Bíblia está ensinando. Quarto ponto. Estamos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nos tempos antigos, e não é o nosso tempo, eu sei disso, mas nos tempos antigos, as cartas elas eram seladas com cera derretida. Você já deve ter visto isso em algum filme, ou através dos livros de história. Os reis selavam as cartas com o símbolo do seu anel. E aquele selo com aquele símbolo era para garantir que aquela carta não seria aberta e nem desviada durante o percurso, até chegar no seu destino. Na Bíblia, o Espírito Santo é simbolizado por um selo que nos garante o nosso destino. E qual que é o nosso destino? O céu. Observe que estamos selados até quando? Até o dia da redenção. Deus não fala que nós estamos selados até pecarmos. Deus não fala que nós estamos selados até nos afastarmos de Deus. Não, nós estamos selados até o dia da redenção.
Até quando nós estamos selados? Até o dia da redenção. Grave isso é muito importante. O dia da redenção é o dia da volta de Jesus Cristo, quando ele nos dará corpos glorificados, conforme o dele. Se pudéssemos perder a salvação, o selo do Espírito Santo não seria real. Note que nós podemos fazer algo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Como? Como podemos entristecer o Espírito Santo? Existem maneiras que fazem com que o Espírito Santo fique triste. Palavras torpes, entristece. Amargura, quando nós temos amargura com uma outra pessoa, há o orgulho de se achar superior às mais pessoas, ira com alguém, raiva, a malícia e muitas outras coisas que a Bíblia condena. Todas estas práticas entristecem o Espírito Santo. Ele fica triste. Mas mesmo entristecido, nós somos selados pelo Espírito Santo até o dia da volta de Cristo. Amém ou não? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quinto, temos o penhor do Espírito Santo. Olha 2 Coríntios capítulo 5, 5. Ora, quem para isso nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Você sabe o que significa a palavra penhor? O que significa a palavra penhor? Penhor significa uma promessa, uma garantia, uma entrada. Grave isto, vai ser importante. O que significa a palavra penhor? Significa uma promessa, uma garantia, uma entrada. O Espírito Santo é uma promessa, uma garantia de que Deus vai nos guardar até o dia final. Amém ou não? Deus vai nos guardar, nos proteger até o dia final. É a promessa, é o penhor, é a garantia. Ele deu a nós o Espírito Santo como uma garantia que ele vai nos guardar até o dia final. Efésios capítulo 1, versículo 14 nos diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. 1 Pedro 1,4 diz: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Esses dias uma senhora me ligou e falou assim: pastor, o que eu posso fazer para me guardar na grande tribulação? Eu disse a ela: existe uma coisa que pode lhe guardar da tribulação. É receber Jesus como seu Salvador, que você será arrebatado antes da tribulação começar. Uau, por quê? Porque a promessa de Deus é que o Espírito Santo é a garantia até o dia final, que ele vai nos guardar, nos proteger. Pense comigo, se pudéssemos perder a salvação, as promessas e garantias de Deus não seriam verdadeiras. Será que Deus está nos enganando? Será que Deus está mentindo a nós? Será que o que a Bíblia ensina é uma farsa? Não, claro que não. Podemos confiar plenamente em sua palavra. Estamos vendo claramente que a Bíblia é confiável. E é muito confiável. Agora, sexto ponto. Estamos agora aonde? Aonde você se encontra agora? O que você está fazendo? Aonde você está? Cada um de nós está num lugar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Deus já nos vê. Deus já nos vê na presença dele nos céus. Uau! No momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, Deus já nos vê assentados nas regiões celestiais. Nós nascemos de novo, fazemos parte da família de Deus. Nós já temos o nosso espaço guardado nos céus. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 nos diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Esta é a posição que a salvação em Cristo nos dá.
que ela nos garante. Estamos assentados nos lugares celestiais. Agora Deus já nos vê lá no céu, assentados com Ele no céu. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Deus garante esta promessa. Pense comigo, se um salvo pudesse perder a salvação, então teria que ser tirado do céu. Assim a graça e a benignidade de Deus valeriam muito pouco e por muito pouco tempo. Mas se apesar dos nossos pecados e falhas, Deus nos mantém no céu, a sua riqueza de graça e benignidade, ela é vista como algo grande, algo enorme, aonde nós podemos ver que Deus é grandioso. Deus nos mantém no céu e nos vê assentados nos céus porque a sua graça e a sua benignidade é grande para conosco. É grande para conosco. Agora, olha o 7º ponto. Nunca seremos lançados fora. João 6,37 nos diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. A Bíblia claramente explica que jamais seremos lançados fora da presença de Deus uma vez que chegamos a Cristo. Ele promete que nunca nos abandonará, nunca nos mandará embora, mesmo se pecarmos contra Ele, porque estamos seguros nas mãos de Deus. Vamos imaginar que esta minha mão seja a mão de Cristo e esta outra mão seja a mão de Deus. Agora preste atenção em João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Ele fala: as minhas ovelhas, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, ouvem as minhas palavras. O que você está fazendo agora? Você está ouvindo o que Deus ensina. E eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Dá o quê? A vida eterna. E nunca, grife isso, nunca hão de perecer, nunca irão de ser lançadas fora, de morrer. E ninguém as arrebatarás da minha mão. Jesus está dizendo que nós, como essa tampinha de caneta, estamos nas mãos de Jesus. E ele fala que ninguém as arrebatará da minha mão. Será que existe alguém mais forte que Jesus que pode nos tirar daqui de dentro? Será que nós somos mais fortes do que Jesus e podemos sair daqui de dentro? Não, nada e ninguém pode nos tirar daqui. Mas ele continua falando: mas meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus ainda fala que Deus está nos guardando. Se não bastasse Ele, Deus também está nos segurando. Será que alguém pode nos tirar daqui? Será que alguém pode nos fazer perder essas promessas? Será que até mesmo nós podemos ser mais fortes do que Jesus e Deus e sairmos daqui? Isto é uma garantia dada por quem? Por Cristo. E ele falou bem claro que ninguém as arrebatará da minha mão. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Uau! Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 nos diz: porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, as coisas de amanhã, nem o presente, nem o porvir, as coisas de amanhã, nem a altura, as coisas acima de nós, nem a profundidade, as coisas abaixo de nós, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se pudéssemos perder a salvação, então Cristo estaria mentindo. Cristo estaria mentindo. E 8º ponto: não somos mais condenados. João capítulo 5, versículo 24 nos diz: na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para a vida. Em João 5, 24, esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre a condenação que o pecado traz sobre todos os homens. Todos os homens cujos pecados ainda não foram perdoados por Cristo estão condenados. Mas os que estão em Cristo foram perdoados. Grave isso. Todos os que estão em Cristo, seus pecados foram perdoados.
todos os nossos pecados, os pecados passados que muitas vezes vêm em nossas mentes, eles já foram perdoados. Eles já foram perdoados. Os pecados presentes que às vezes nós vemos, estamos tropeçando, caímos e levantamos, Deus já perdoou estes pecados. Os pecados futuros que nós nem sabíamos que iríamos cometer, Deus já pagou por estes pecados também em Cristo. Todos eles foram julgados na cruz do Calvário. Por esta razão, o crente está livre da condenação. Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Ou a Bíblia está nos enganando acerca do inferno. A condenação e a salvação são atos presentes. Em outras palavras, o homem perdido está perdido, condenado. E o homem salvo está salvo. É tempo presente. É o que Deus nos ensina. Agora, se você tiver alguma dúvida, não esqueça. Escreva. E eu vou tentar ajudar você a tirar estas dúvidas. Mas o pastor quer fazer uma observação agora. Algumas igrejas, elas usam João capítulo 15 e outros textos, mas nós vamos usar o que eles mais usam, a videira verdadeira, para ensinar que o crente pode perder a salvação. João capítulo 15, versículo 2 nos diz assim: porque a vara em mim que não dá fruto, atira. O significado da passagem é: o pai é o lavrador e ele levanta as varas que estão caídas para que elas possam receber o benefício completo do sol e possam produzir frutos. Deus não permite com que a vara permaneça no chão, onde não dá fruto. Então a palavra tira, na língua original grega, é a palavra arei, que pode ser traduzida de 4 maneiras. Primeira delas, levanta ou pega para cima. Eu peguei minha caneta, levantei ela e trouxe para cima. Também existe a forma figurativa. Quando nós levantamos a nossa voz, nós não levantamos nada, só aumentamos o volume, mas é uma forma figurativa. Também tem a parte levantar com a intenção de levar para outro lugar. Peguei minha caneta, levantei ela e trouxe para o lado de cá. Também existe a ideia de remover. Eu tirei de um lugar e coloquei em outro. Então são 4 significados da palavra que aqui é traduzida por tirar, tira. Quem acredita na perca da salvação apoia o último significado, remover, e ignora que existe outros significados. E lembrando que remover é o último significado, por causa do verso 6. Então vamos ver o que o verso 6 nos diz. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Nossa posição em relação ao texto. Deus, como lavrador, procura ajudar o crente a produzir frutos, tirando, levantando do sistema mundano em que vive. Quando o crente começa a produzir fruto, porque está exposto ao amor de Deus, então Deus o limpa para que dê mais frutos. Tirar ou levantar do chão, do mundo, do pecado que está impedindo o seu crescimento. Depois continua limpando para que lhe dê mais frutos. Os 5 primeiros versículos, João capítulo 15, versículo 1 ao 5, falam apenas sobre a vida frutífera de um crente. Nada é mencionado a respeito de julgamento. Julgamento só é mencionado a partir do versículo 6. Portanto, do versículo 1 ao 5, a salvação não é sequer mencionada. Versículo 6. O versículo 6 possui 3 interpretações, mas somente uma delas é a verdadeira. A primeira interpretação que muitas vezes nós escutamos é: o crente pode perder a sua salvação. O crente pode ser lançado no inferno. Essa interpretação é contrária aos ensinamentos claros da Bíblia sobre a segurança eterna do crente. Nós acabamos de ver isso até agora. Sempre que uma interpretação contradiz outra interpretação, uma das duas está errada. João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29, Jesus prometeu que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Então alguma coisa está errada.
Mesmo assim, há pessoas que dizem que João 15,6, Deus está lançando crentes no inferno. Não porque caíram em adultério ou porque cometeram homicídio, mas simplesmente porque não produzem frutos. Isto não é consistente. O que a Bíblia ensina é que nós estamos seguros e salvos nas mãos de Deus. A vara aqui não se refere a um crente verdadeiro, salvo, mas um bastardo. Isto não pode ser. Por quê? Eles dizem alguém como Judas, um joio que se parece com o trigo. Esta interpretação resolveria o problema, mas também não faz justiça ao texto. Pois Jesus não está falando sobre varas verdadeiras e varas falsas. Jesus está falando sobre varas frutíferas e infrutíferas. E isto não é consistente com o que o texto está ensinando. Então, a última interpretação, e a interpretação que nós encontramos base bíblica. A parábola fala sobre obras dos crentes, que estão sendo queimadas porque não foram feitas através do poder de Deus em suas vidas. A parábola, o tempo todo, fala sobre obras, frutos, e não sobre salvação. Você entendeu isso? A parábola o tempo todo fala sobre obras, frutos e não sobre salvação. O fogo também pode ser representado com aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. Porque nem sempre fogo se refere ao inferno. Veja, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. As nossas obras, os frutos, serão queimadas pelo fogo no tribunal de Cristo. E se sobrarem, é que o material é confiável. Então, nós vemos que o fogo nem sempre está relacionado ao inferno. Fogo está relacionado ao julgamento de Deus, para provar se as nossas obras foram feitas no poder de Deus ou na força da carne. Então, reforçando, João 15,6. Se alguém, singular, não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem, plural. Os frutos, plural, feitos sem o poder de Deus, é que serão lançados no fogo. Não a vara que está no singular. Entendeu? Repito, os frutos, plural, feitos sem o poder de Deus, é que serão lançados no fogo, e não a vara que está no singular. Ló, por exemplo, perdeu todas as suas obras com o fogo de Sodoma e Gomorra. Todavia a sua vida foi preservada. Há duas parábolas, dois assuntos distintos, no trecho de João 15, 1 ao 8. A primeira parábola, que vai dos versos 1 ao 5, Jesus não interpreta. Por esta razão, há pelo menos 4 interpretações, como nós vimos acima. A segunda parte, a parábola do verso 6 ao 8, Jesus deixa claro que está falando sobre obras, frutos. Rejeitamos o ensino da perda da salvação porque a salvação é uma doutrina. Parábolas não ensinam doutrinas. Rejeitamos o ensino da perca da salvação porque a Bíblia é muito clara em outros textos, como nós vimos hoje, que a salvação ela é eterna. Uma pessoa que não é salva, de qualquer maneira, não pode produzir frutos e ser tirada de onde nunca esteve. Todavia, uma pessoa salva, que é salva e não produz frutos, pode sim ser tirada de lado, ser colocada no banco, deixar de ser usada por Deus. Uma pessoa que é salva e não produz frutos pode perder a sua utilidade, a sua sabedoria, talentos na obra de Deus. Ser colocada de lado seria a interpretação mais coerente.
Então hoje nós vimos sobre a eternidade da salvação e vimos um pouquinho sobre como as pessoas querem ensinar a perca da salvação, usando parábolas. E muitas vezes distorcem os textos. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos ver conflitos nestes dois ensinamentos, sobre a certeza da salvação e a perca da salvação. O que precisamos fazer? É saber que doutrinas ensinam verdades, e as verdades são ensinadas em doutrinas. Então há muitos textos que nos ensinam que a salvação ela é eterna, dada por Deus. Então quando nós vamos ler um texto que entra em conflito com outro texto, nós precisamos parar, pensar porque alguma coisa está errada. E nós vimos hoje que um dos textos que é muito usado para pregar a perca da salvação, nem de salvação está falando sobre frutos, obras. E Deus jamais está falando que vai expulsar essas pessoas. Não, porque não estão produzindo obras, boas obras. Mas Deus está falando que as obras de cada um de nós serão julgadas. E quando nós fizemos estas obras na dependência de Deus, Deus vai nos recompensar. Mas quando nós fazemos nas nossas próprias forças, nós não vamos ser recompensados por Deus. Então, salvação é algo dado por Deus. A segurança dela, a garantia que nós somos salvos, também é dada por Deus, através de muitas verdades contidas na palavra de Deus. O meu desejo é que esta lição também tenha sido de grande valia para a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça, escreva. Se você gostou, escreva também. E se você conhecer alguém que quer fazer parte da nossa turma, até a terceira aula ele consegue acompanhar. E caso contrário, vai precisar voltar um pouquinho antes, esperar algum tempo para poder acompanhar novamente junto com você. Mas como as aulas estão gravadas, ele pode estar estudando e aprendendo mais da palavra de Deus. Então, que Deus continue lhe abençoando. Não esqueça, após assistir a aula, responde o questionário e você vai ver quão precioso é saber que Deus garante todas estas verdades na sua palavra. Que Deus o abençoe. Uma boa noite, um bom restante de semana. Até a próxima sexta-feira às 8 horas, neste mesmo canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau, Deus te abençoe.